Galera, aqui é relação entre a meiose, que é a formação dos gametas, e a segunda lei. Bom, olha só, cromossomos homólogos. Aqui eu tenho um par de homólogo, que cada um tem uma variação do alelo A, e aqui outro par de homólogos tem uma variação do B. Qual é a ideia? De que os gametas que serem formados têm uma cópia do A e uma cópia do B. Por isso, cromossomos diferentes, não homólogos, tá? Então, para que ocorra a divisão celular, primeiro você precisa duplicar todo esse material genético, duplicar esses cromossomos. Então, eu tenho aqui, ó, uma cromátide do A que foi duplicada. Então, eu tenho agora azão aqui. Uma do Azinho que foi duplicada, uma do Bzão que foi duplicada e uma do Bzinho que foi duplicada. Olha o que vai acontecer. Eu vou ter essas, na meiose 1, essas recombinações aqui, ó. O azão. Ai, peraí, gente, porque... Peraí que a caneta tirou o slide aqui. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter, ó, esse cromossomo podendo vir para cá, azão com um azão, e o do Bzão com Bzão vindo para cá. E o do Azinho aqui vindo para cá e o do Bzinho vindo para cá. Então, eu vou ter aqui, ó, indivíduos que podem ser azão, Bzão, Bzão, e indivíduos Azinho, Bzinho, Bzinho, ok? Ou posso ter isso aqui, ó, esse cromossomo do azão vindo para cá com o do Bzinho para cá. Então, o indivíduo azão, Bzinho, Bzinho. Aqui, o do Bzão para cá, com o do Azinho. Indivíduos Azinho, Bzão, Bzinho. Ok? E aí, olha só o que vai acontecer. Na formação dos gametas, esses caras aqui vão se separar. Os cromossomos quebram as cromátides. Você está com dúvida, tá? Dá uma olhadinha na aula de meiose. Tá? Procura algum livro, alguma coisa que tenha um pouco para você relembrar o que é a meiose, tá? Então, olha só. E aí, agora, essas cromátides vão se separar. Se aqui eu tenho 4, aqui eu tenho que ter 2. Ok? Então, ó, um Azão vem para cá, um Bzão vem para cá. Um Azão para cá, um Bzão para cá. Então, aqui eu tenho gametas do tipo AB. Aqui, um Azinho para cá, outro para cá. Bzinho, Bzinho. Gametas do tipo Azão, Bzinho. Aqui, ó, gameta com Azão, gameta com Bzinho. Tá? Aqui é a mesma coisa. Eu tenho Azinho, Bzinho. E aqui, ó, um Azinho para cá, outro Azinho para cá, um Bzão para cá, um Bzinho para cá. Bzão para lá. Então, Azinho, Bzinho. Que são todos aqueles gametas que a gente viu no cruzamento anterior. Tá bom? Beleza, galera. Então, isso quando a gente trabalha até com 4 alelos, que é a maioria das questões, é fácil a gente calcular os tipos de gametas. Quando a gente trabalha, às vezes, com muitos alelos, fica mais difícil da gente fazer isso, tá? E aí, a gente tem que, às vezes, achar o número de gametas para fazer algum cálculo. E tem uma regrinha mais fácil de achar esse número de gametas, tá? Que é essa aqui, do 2, no caso aqui, elevado a n, tá? Porque saiu aqui da elevação. É 2 elevado a n, é uma potência. Em que n representa o número de pares de alelos em heterozigose. Então, n é o número de par de heterozigotos que você tem. Como assim, Mary? Olha aqui. Eu tenho um indivíduo que é azão. Eu sei que ele só vai produzir gameta de um tipo, que é gameta com azão e gameta com azão. A gente já cansou de ver isso. Então, eu sei que isso aqui eu tenho um tipo de gameta só. No indivíduo heterozigoto aqui, o azão-azinho, eu vou ter gametas com azão e gametas com azinho. Então, eu tenho 2 tipos, tá? Vamos colocar isso aqui na fórmula para ver. Então, qual é o meu valor de N? Meu valor de N é 0. Por quê? Eu não tenho nenhum heterozigoto. Então, 2 elevado a 0 é igual a 1.
um tipo de gameta. Qual é o meu N? 1, porque eu tenho um par heterozigoto. 2 elevado a 1, 2. 2 tipos de gametas. Aqui, azão, azinho, bezão, bezinho. Bezão, bezão. Quantos heterozigotos eu tenho? 1. Vou produzir 2 tipos de gametas. Aqui, 1, 2. 2 elevado a 2. 4 tipos de gametas diferentes. E assim por diante. Tá bom, galera? Agora é o seguinte. Como é que consigo resolver a segunda lei de Mendel, tá? Como é que isso cai em questões? Primeiro, como eu falei, a gente vai fazer uma questão usando as características juntas, fazendo aquele quadro de Punnett grandão. Depois de fazer uma questão separada, tá? E a gente vai ter aula de revisões. Então, ficou em dúvida? Reveja a aula, dá uma olhada no conteúdo aí da sua apostila e que a gente vai fazer mais questões sobre isso depois, tá ok? Então, vamos lá. A fim de refazer os experimentos de Mendel, um pesquisador cruzou uma planta com sementes amarelas e lisas, duplamente homozigota dominante. Então, primeiramente, ele fez o quê? Vamos utilizar azão, bezão para fazer isso? Porque fica melhor? Até para escrever com essa caneta aqui. Então, vamos lá. Primeiro, ele fez o quê? Vamos dar a característica azão para ser amarela, tá? E a característica bezão para ser lisa. Logo, característica azinho, verde, e característica bezinho, rugosa, tá? Então, primeiro ele fez o quê? Ele botou azão, azão, bezão, bezão, amarela e lisa. Cruzou com azinho, azinho, bezinho, bezinho, verde, rugosa. Isso aqui é geração parental. E aí a gente sabe que o resultado desse cruzamento só pode dar 100% de indivíduos heterozigóticos, que vão ser amarelos e lisos. Correto? Vão ter semente amarela e lisa. Porque eu tenho uma questão de dominância, amarelo e liso, tá? E aí ele continuou fazendo o mesmo experimento do Mendel e realizou autofecundação de indivíduos da F1. Então, aqui, ó, ele pegou aqui da F1 2 indivíduos assim, tá? E aí, como resultado disso aqui, ele teve 3.200 plantas resultantes. Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta o número total de plantas com uma característica dominante e outra recessiva. Então, ele quer, assim, uma característica que vai ser amarela e rugosa e que vai ser, por exemplo, verde e lisa, tá? Então, ele quer plantas da seguinte maneira, ele quer a probabilidade de eu ter indivíduos amarelos. A gente sabe que amarelo pode ser assim ou assim. Então, a gente vai sempre botar um tracinho aqui, porque, né? Amarelo. Então, se eu tenho uma característica dominante, eu quero a outra recessiva. Então, vai ter que ser amarelo e rugoso, tá? Ou a gente pode botar aqui, ó, verde e liso. A mesma coisa, tá? Então, ele quer a probabilidade da gente ter isso aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer o cruzamento aqui bem devagar para a gente entender. Vamos fazer aquele quadro de Punnett. Quais são os gametas que esse indivíduo aqui produz? Vamos lá? Lembrando que se eu tenho 4, os gametas tem que ter 2 alelos. Só que cada alelo tem que ser de uma característica. Então, azão, bezão. Aqui, azão, bezinho. Outro gameta. Azinho, bezão. Outro gameta. Vou circular aqui para separar. E azinho, bezinho. Outro gameta. Então, o que que eu faço? Eu vou montar o quadro, tá? Tomara que fique certinho aqui.
Aonde? Nessa primeira coluna aqui, ó, vou botar aqui, ó, fêmea barra macho. Vou colocar os gametas dessa fêmea aqui. Então, eu tenho azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Correto? Aqui, agora, o macho, como eles são iguais, eles vão produzir os mesmos tipos de gametas. Então, eu preciso repetir. Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azão, bezinho. Ok? Vou tentar fazer umas linhas retas aqui para ver se está certo. Né? Aí, ó. Agora aqui. É que essa caneta que eu faço aqui da minha mesa projetora, ela é muito fininha, ela é muito sensível. Então, qualquer coisa, vocês já viram que dá ruim. Então, vamos lá. Agora, os cruzamentos, ó. Azão, azão, bezão, bezão, azão, azão, bezão, bezinho, certo? Azão, azinho, bezão, bezão, azão, azinho, bezão, bezinho. Lembrando que são 2 indivíduos heterozigotos, a diagonal aqui tem que dar todo mundo heterozigoto, tá? Ó, azão, azão, aqui, ó. Bezão, bezinho. Azão, azão, bezinho, bezinho. Azão, azinho, bezão, bezinho. Azão, azinho, bezinho, bezinho. Azão, azinho. Gente, eu sei que é chato, mas tem que fazer, tá? Azão, azinho, bezão, bezinho. Azinho, azinho, bezão, bezão. Azinho, azinho, bezão, bezinho. E vocês não me aguentam mais falar azão, azinho, bezão, bezinho, né? Aqui, ó. Azão, azinho, bezão, bezinho. Azão, azinho, bezinho, bezinho. Azinho, azinho, bezão, bezinho. E azinho, azinho, bezinho, bezinho. Ok? Beleza. O que que ele quer? Quais indivíduos são assim? Tem pelo menos uma característica dominante ou outra recessiva. Então, correto? E ele quer o número de indivíduos assim também. Que isso aqui traduz, que é o que a gente está traduzindo aqui. Correto? Então, vamos lá. Quantos que a gente tem aqui, ó? Desse tipo aqui, a gente tem uma característica aqui, ó, uma, tá? Uma, duas. Cadê a outra? Três. Então, desses caras aqui, eu tenho 3 sobre 16, que é total 16, tá? Só que eu quero ou a gente bota mais esses caras aqui. Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, tem que ter azinho, azinho. Vamos lá, para andar mais rápido. Azinho, azinho, pelo menos um bezão. Cadê meus colegas do azinho, azinho? Aqui, ó, 1, 2 e 3. Então, mais 3 sobre 16. Isso aqui dá um total para a gente de 6 sobre 16. Então, 6 sobre 16 tem pelo menos uma característica dominante. Só que nasceram 3.000, né? E 200 plantas. Dessas 3.200, quantas delas apresentam pelo menos uma característica dominante? A gente tem um total aqui, 6 sobre 16 vezes 3.200. A gente sabe que isso aqui é 1.200 plantas apresentam pelo menos uma característica dominante. Então, letra B. Tá bom, galera? Ficou com dúvida? Volta para a explicação. E também a gente tem o gabarito oficial aqui da questão, que ele só modificou as cores e não fez o quadro, tá? Porque é um gabarito, mas você tem que fazer um quadro, pode fazer, né, para ficar mais fácil a visualização, tá bom? E aqui a gente tem uma questão de segunda lei, porque eu estou trabalhando com 2 características, só que eu posso trabalhá-las separadas. E a gente vai ver que uma delas é dominante e a outra é recessiva, só para complicar a nossa vida, mas vai ser fácil se a gente utilizar separado.
eu sempre recomendo, quando eu tenho que fazer essas características assim, calcular separado e depois multiplicar, porque fica muito mais fácil. Vamos ver. Olha só, e a segunda lei é isso, ele é 2 vezes a primeira lei de Mendel. Você te dá 2 características, calcula a probabilidade de uma, a probabilidade de outra e multiplica no final. Fez a segunda lei, beleza? Então, olha só, um homem polidáctilo, galera, polidactilia é a presença de 6 dedos na mão. É uma característica dominante, tá? Só para a gente relembrar, se ela é dominante, indivíduo que é azão, ele é polidáctilo. O indivíduo heterozigoto também é poli. E o indivíduo que é azinho, ele é normal. Tem 5 dedos na mão, tá? Então, um homem, aqui ó, homem, polidáctilo, com pigmentação da pele normal, casa-se com uma mulher albina não polidáctila. E aqui é mulher. Então, vamos lá. A primeira filha do casal tem o mesmo fenótipo da mãe. Então, a primeira filha é albina e não polidáctila. Então, vamos lá. Primeira filha aqui, ó. Primeira filha. Se ela é albina, vamos fazer o seguinte? Vamos colocar, deixar o azinho aqui para albinismo. Vamos apagar isso aqui e vamos colocar, sei lá, o B, um P para polidactilia, tá? Então, se o cara é pesão, ele é polidáctilo. Pesão, pezinho, também, porque ainda tem um dominante. E pezinho, ele é normal, tá? Então, vamos lá. Se a filha é albina, a gente sabe já de cara que ela é azinho, porque albinismo, herança recessiva. Azão, não albino. O heterozigoto também é não albino, porque a característica recessiva do albinismo, ela só se manifesta no recessivo em dose dupla, tá? Então, para ser albina, azinho. E não polidáctila. Galera, para ela ser normal em relação à polidactilia, ela tem que ser pezinho. Então, essa filha é assim. Isso já ajuda a gente pra caramba. Porque se ela é azinho, a gente sabe que um azinho veio do pai e um veio da mãe, tá? Só que a mulher é albina. Então, azinho. O pai, ele não é albino, mas ele doou um azinho para ela. Então, ele é heterozigoto para albinismo. O pai é polidáctilo, mas a filha não é. Então, um pezinho veio do pai e um da mãe. A mãe não é polidáctila. Então, ela é assim. Correto? Então, olha só. E o pai, ele é polidáctilo. Só que a gente sabe que ele tem um pezinho, então ele é também heterozigoto. O pai é um duplo heterozigoto, a mãe homozigota recessiva e a filha também, tá? Apesar delas terem, a questão fala que elas têm o mesmo fenótipo, também tem o mesmo genótipo, tá? Nesse caso aqui. E aí, o que ele quer saber? A probabilidade de uma segunda filha, olha aqui, ó, filha, então depois a gente vai ver que tem que multiplicar pelo sexo, tá? Do casal seja normal para ambos os caracteres. Galera, considerando essa mãe aqui e esse pai, então vamos lá, considerando esse pai, vamos repetir aqui para ficar mais limpo, que ele é assim, e essa mãe assim, tá? Eles querem ter uma segunda filha seja normal para ambos os caracteres. Para ela ser normal, para o albinismo, sendo que a mãe albina vai ter que doar um azinho para ela. Para ela ser normal para o albinismo, o pai vai ter que doar um azão. Correto? Aqui, ó, filha 2. Tá? Deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho. Então, ela vai ter que ser azinho para ser normal. Porque o pai doa um azão e a mãe só pode doar azinho. Ela só vai produzir gametas que tenham azinho. E para ela não ser polidáctila, ela só pode ser pezinho. Então, o pai vai doar um pezinho e a mãe outro. Então, ele quer saber a probabilidade da filha ser desse jeito aqui, tá?
Posso fazer o quadro de Punnett igual da questão anterior? Pode. E aí você vai achar essa probabilidade e multiplicar por 1/2, que é a chance dela ser filha, dela ser mulher, tá? Ou posso fazer assim também, ó. Então, vamos lá. Primeira probabilidade da filha ser normal para o albinismo. Então, a probabilidade de ser não albina, tá? Vamos calcular aqui. Eu sei que o pai é heterozigoto, com a mãe que é albina, tá? Então, ó, azão, azinho, azão, azinho, azinho, azinho e azinho, azinho. Então, qual a probabilidade da filha ser normal para o albinismo aqui, dela ser azão, azinho? 2/4, que é igual a 1/2. Então, guardo essa probabilidade aqui, tá? Vamos agora para a da polidactilia. O pai é polidáctilo. A mãe, normal. Então, ó, Pzão, Pzinho, Pzão, Pzinho, Pzinho, Pzinho e Pzinho, Pzinho. Para ela ser normal para a polidactilia, ela tem que ser Pzinho, Pzinho. Então, 2/4, que é a mesma coisa que 1/2. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 1/2 vezes 1/2. Eu tenho 1/4. Só que ele quer a probabilidade de ser filha, menina, vezes 1/2. Eu tenho, então, 1/8, o que dá a letra D. Tá bom? Então, galera, é isso. Eu calculei primeiro a probabilidade da questão de ser normal para a albina e depois de não ser polidáctila. Misturei. Como a questão pedia uma filha, ela levava em conta o sexo, eu multipliquei por meio, por 1/2, tá bom? Então, é isso, galera. Se rolou alguma dúvida, tem um gabarito aqui, tá? Explicando também direitinho, ou volta lá na explicação. Eu acho mais fácil calcular separado, mas aí fica a critério de cada um, tá? Então, qual a dica que eu dou? Comecem a fazer exercício da apostila. Genética tem que fazer exercício. A gente vai ter aula só de revisão depois, tá? Só de exercícios, mas comecem a fazer. Em qualquer dúvida, vocês têm monitoria, vocês têm a Marizinha aqui, tá bom? Só perguntar. Então é isso, galera. Beijo e até a próxima, tá?